Então, boa noite. Nós vamos concluir o estudo do nosso livro hoje, Além de Religião, Sua Santidade Dalai Lama, que possa seguir reverberando, né, a nossa mente, coração, nosso dia a dia, esse estudo e as palavras, né, por uma ética por um mundo sem fronteiras. É isso que a gente quer ver acontecer e ser isso, né? Esse que é o ponto. Vou compartilhar aqui então as preces para a gente começar fazendo a nossa prática. A gente vai fazer as preces iniciais e depois nós vamos fazer, então, o Sutra do Coração, a leitura, né, do Prajnaparamita, em, dedicando para o Robert Thurman, esse grande mestre, né, professor do budismo tibetano no Ocidente, que fez a passagem ontem. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais, a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos a nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão ao alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias, se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Oh. Origin, Eugene, Johnson, Hemai, Gesar, Dompolam, Yansen, Choki, Nodrupne, Pema, Junne, Jesu, Dra, Kordu, Kandro, Mampe, Kur, Chi Chi, Jesu, Dadru, Ki, Jinji, Lam Chir, Jesu, Song, Guru, Pema, Siddhi, Hong, Ho, Orje, Yuji, Nubjan, Sam, Pema, Gesar, Dom, Olam, Yatseng, Chogi, Nodru, Nim, Pema, Junne, Jesu, Tran, Kurdu, Kandro, Mampe, Kur, Jeji, Jesu, Dadru, Kim, Jinji, Lam, Chir, Jesu, Song, Guru, Pema, Siddhi, Home, na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi, renomado como aquele que nasceu do lótus. Você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, eu rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho danso chi cho nam la jan cho bardu dani chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi drola ping shir sanje drupar sho. Sanje cho danso chi cho nam la jan cho bardu dani chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi Drola Pinchir Sanjay Drupal Show. Fazer o Prajna Paramita. Ciência da abençoada Prajna Paramita.
inconcebível e inexprimível Prajna Paramita, não nascida e incessante por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva. Mãe de todos os vitoriosos dos três tempos, a você presta homenagem. Coração da bem-aventurada Prajna Paramita, homenagem a Bhagavati Prajna Paramita. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na montanha do Pico dos Abutres. Junto com ele estava um grande grupo da Sanga dos Montes, da Sanga dos Bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, que examina diferentes tipos de Dharma, chamado profunda iluminação. E ao mesmo tempo, o nobre Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda Prajna Paramita, viu que os cinco skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda prajna paramita? Por ter sido perguntado desta forma, o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Shariputra, ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda prajna paramita deveria ver assim. Todos os cinco skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros e nem livres da impureza, nem decrescem e nem crescem. Portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciência relacionados aos olhos e aos demais sentidos físicos. E não tem mente ou elemento de consciência da mente. Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até velhice e morte, e a extinção da velhice e da morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, origem do sofrimento ou extinção do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria, nem realização e nem não realização. Portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro nirvana. Todos os Budas dos três tempos, por repousarem na Prajna Paramita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajna Paramita, o mantra da grande lucidez, Ripa, é o mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento, uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeira. O mantra da Prajna Paramita é recitado assim: Teatam Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham Om Gate Para Gate Para Sangate Buddhi Soham
Om Gate Yate Paragate Parasangate Podi So Shariputra, dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajna Paramita. Então, o abençoado retornou de seu samadhi e louvou o nobre Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, dizendo: muito bom, ó filho de nobres qualidades, assim é, assim é. É exatamente como ensinou, deve-se praticar a profunda Prajna Paramita. Todos os Tathagatas irão felicitar. Quando o abençoado pronunciou essas palavras, o venerável Shariputra e o nobre Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a Assembleia e todo mundo, com seus deuses humanos, asuras e gandharvas, todos se alegraram, louvando o que o abençoado havia dito. Isto conclui o Sutra do Coração da bem-aventurada Prajna. Muito bem. Tudo bem, Pedro? A gente fez o Prajna Paramita agora e em dedicação ao Robert Sturman, né, que fez a passagem, esse grande mestre do budismo, professor, né, do budismo tibetano, estava com 84 anos, então tem uma história vasta, né, de tradução de muitos livros, né, muitos textos do budismo tibetano para o inglês, ensinou também em muitos lugares, ajudou na difusão da cultura tibetana, né, com a Tibet House, e entre outras coisas a gente comentou o pai da Uma Thurman, né, da atriz. E ele uma pessoa assim muito irreverente, muito uma mente muito aberta, muito um visionário assim. Quem puder assistir alguma palestra, eu vou encaminhar depois, né, no grupo. Tem até aqueles Google Talks, né, que eles chamavam, convidavam pessoas. Aí tem uma palestra dele lá. Talvez tenha até também as legendas em português para quem não assistir em inglês, né? Mas, assim, então é uma reverência que a gente faz a esse grande professor do Dharma, Robert Thurman. Muito bem. Então nós vamos concluir o livro, além de religião. Fizemos aí nesse semestre, né? Começamos em janeiro, concluindo agora em junho. A gente está no pós-fácil, página 212. E o Robert Thurman é muito próximo do Dalai Lama, né? Comentei, então, foi um dos, eu acho que foi o primeiro, né? Ocidental a ser ordenado por Sua Santidade lá em 1965. E depois ele devolveu os votos, né? Fez o treinamento, tudo depois casou, teve filhos e desenvolveu vários centros, né? No mundo, lá nos Estados Unidos, o Menla, que era um local também de cura, né? De práticas, assim, de lucidez e cura mesmo, né? E, mas sempre muito próximo de sua santidade, assim, né?
várias visitas em Dharamsala. Então é isso, vamos lá, página 212 no pós-fácil. Neste livro, meu intento foi descrever o que considero serem os elementos-chave de uma abordagem puramente secular da ética e da promoção dos valores humanos básicos. É um projeto com o qual estou comprometido desde que compreendi que nenhuma religião pode ter a esperança de satisfazer a todos. Isso é uma boa, né? Simplesmente existe um número muito grande de disposições mentais diferentes entre os 7 bilhões de habitantes do nosso planeta para isso ser possível. E isso foi em 2016, esse livro, e então agora já são 8 bilhões, né? 2012 em inglês, 2016 em português, né? Que foi editado, traduzido. Então já estamos em 8 bilhões. A motivação de realizar esse trabalho reflete a minha firme convicção de que, quando cada um de nós aprende a apreciar a importância crucial da ética e a fazer dos valores internos, como a compaixão e a paciência, parte integral da nossa perspectiva básica de vida, os resultados são imensuráveis. Espero ter demonstrado em nível individual que isso nos trará maior felicidade e dará verdadeiro propósito e significado para nossas vidas. E no que se refere à sociedade, à medida que persistirmos, persistimos em nossa prática, há a chance verdadeira de decisivamente avançarmos na direção de uma cultura que seja menos materialista e mais atenta aos nossos recursos espirituais internos. E os benefícios de fazermos isso serão compartilhados por todos. No primeiro parágrafo que ele comenta aqui, né, que nenhuma religião pode ter a esperança de satisfazer a todos, eu sempre me lembro daquela imagem que ele traz, né, que muitos amigos podem sair para comer e pedir um prato de comida diferente e todo mundo sentar junto na mesma mesa, cada um comer uma comida diferente. Pode ser que você não goste da comida do outro, mas a gente junto compartilha, né, a convivência, né? A convivência com a diversidade. Então, para ser um movimento não sectário, né? Então precisa ser dessa forma, a gente aceitar pessoas das mais variadas e saber que isso não é só que é, vamos dizer assim, tolerável, não é isso. É uma coisa que é necessária. É necessária que hajam várias tradições diferentes, inclusive não religiosas, filosóficas, da psicologia, outras linhas, para poder nutrir o espírito humano, a mente humana, né? Então, cada um vai ter a sua afinidade, né, com a abordagem. E aí depois ele traz para nós, a gente tem que olhar para a nossa vida assim nesse semestre que a gente olhou esse texto, que realmente aquilo pode fazer diferença na nosso dia a dia. E a gente pode reverberar diferente com as outras pessoas. Se a gente se lembrar de valores tão básicos, né, tão essenciais ali, né, que a gente cultivar os valores internos, né, como ele falou, compaixão e paciência, coisa muito básica, só essas duas palavras. A gente praticar isso na nossa vida, a gente vai até a iluminação, entendeu? E praticando sempre de coração, trazendo consciência, colocando, vamos dizer assim, a experiência direta, né? Os ensinamentos ali, o Dharma vivo, né? Dharma vivo na nossa vida mesmo. Frequentemente me perguntam se eu sou otimista em relação ao futuro da humanidade. Minha resposta simples é sim. No início do século XX, por exemplo, acreditava-se largamente que a solução para qualquer conflito sério deveria vir através do uso da força. Felizmente, essa visão já não é generalizada. Hoje, pessoas em toda parte estão fartas de guerra e desejam genuinamente buscar meios não violentos para resolver suas diferenças. Da mesma forma, até bem recentemente, a ciência e a espiritualidade eram consideradas decisivamente incompatíveis. E hoje, à medida que os avanços da ciência penetram cada vez mais profundamente a natureza da realidade, há um crescente reconhecimento de que esses dois domínios das ações humanas podem se complementar e, de fato, se complementam. Enquanto em um passado recente muitos não estavam cientes do impacto do comportamento humano sobre o meio ambiente,
Hoje, a necessidade de sermos sensíveis ao meio ambiente, ou sermos sensíveis ao impacto de nossas ações sobre o meio ambiente, especialmente quando se trata do desenvolvimento econômico, é um fato quase universalmente aceito. E, finalmente, enquanto o nacionalismo baseado em uma forte ligação com o próprio país de origem era uma força dominante até a última parte do século XX, atualmente, graças à nossa sempre crescente interconexão, devido aos meios de comunicação e às migrações em massa, o apelo deste movimento diminuiu muito. Como resultado, a unicidade e a interdependência da humanidade estão cada vez mais tornando-se algo natural. Essas são algumas das razões para o meu otimismo. Então a gente pode ficar, né, ter uma visão meio catastrofalista da vida, né, que parece que está tudo ruim, está péssimo, estamos caminhando para o apocalipse, né? Pode surgir isso nas pessoas, mas aí o Dalai Lama vem lembrar para nós que, olha, no começo do século XX, então, há 100 anos atrás, a coisa era pior do que o que a gente está vivendo hoje. Então a gente pode lembrar, né, a selvageria, depois a barbárie, depois a civilização se estabelecendo. Então, era muito mais comum a gente ver injustiças, né? Era uma coisa naturalizada, né? A escravidão, né? O racismo, era uma coisa como se fosse posta. E agora, minimamente, já existe alguma, vamos dizer assim, uma consciência que é necessário combater esse tipo de visão discriminatória, né? Então, ainda que tenham surgido agora nas últimas 2, 3 décadas, né? Talvez 2 décadas, movimentos extremistas, né, fundamentalistas, que ainda são misóginos, né, que são, querem, vamos dizer assim, racista, uma supremacia, né, racial. A gente sabe que isso é uma minoria, não é um senso comum, a maioria não pensa assim, né? O que acontece é que essas pessoas falam muito alto, gritam alto, e aí a gente vai precisar agora lidar em termos de sociedade, como é que coletivamente nós vamos construir uma cultura de paz. Nosso desafio é esse, não usar a violência como um meio, vamos dizer assim, naturalizado para tudo. Daí a gente tem que começar no nosso dia a dia, na nossa lida com o cachorro, com o gato, com o pet, né? Na lida com os filhos, na lida no nosso trabalho, seja pessoas superiores, inferiores em termos de hierarquia do trabalho. Então, as duas a gente vai ter que ver. Eu estou imprimindo agressividade, hostilidade. Eu acho que ainda o uso da força vai resolver alguma coisa. Então, é isso que a gente vai ter que olhar. Será que a gente consegue viver de uma maneira mais aberta, com a mente mais receptiva, coração, né, disposto a ouvir, solícito, ter essa escuta qualificada, né, amorosa, uma fala compassiva com os seres? Então nós vamos começar a tentar viver isso, né? Pelo menos pôr em prática. E não quer dizer que vai ficar perfeito. Daí, no outro dia, vamos tentando de novo, né? Além disso, eu sempre acreditei no poder do indivíduo. No decorrer da história humana, muitos dos grandes acontecimentos que ajudaram a mudar o curso da humanidade surgiram por iniciativas individuais. E cada uma dessas iniciativas começou com uma visão e uma crença em um mundo novo e melhor. A campanha de William Wilberforce para abolir o comércio de escravos, o movimento não violento, né, a Ahimsa, para a independência da Índia, de Mahatma Gandhi, o movimento dos direitos civis, né, encabeçado por Martin Luther King, ou a campanha da minha colega Jodie William, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, para a proibição total de minas terrestres antipessoais. Em cada um desses casos, a inspiração veio de indivíduos. Igualmente, o aglomerado de indivíduos que apoiaram cada uma dessas campanhas ajudou a gerar uma mudança duradoura, uma vez que a sociedade em si nada mais é que um conjunto de indivíduos, seres humanos como você e eu, se quisermos mudá-la, cabe a cada um de nós dar a nossa contribuição. Os membros de minha geração pertencem ao século XX, que já faz parte do passado. Durante esse século, os seres humanos experimentaram muitas coisas, incluindo guerras em grande escala. Primeira, Segunda Guerra Mundial, né?
Como resultado do terrível sofrimento que isso causou, acredito que nos tornamos um pouco mais maduros, um pouco mais sábios. No século passado, também avançamos bastante em termos materiais, mas, ao fazermos isso, criamos desigualdade social e degradação ambiental, problemas com os quais temos que lidar agora. Cabe aos jovens de hoje construírem um mundo melhor do que aquele que herdaram. Muito está em suas mãos. Tendo isso em conta, e também o fato de que uma mudança social efetiva só pode acontecer através do esforço individual, algo fundamental em nossa estratégia para lidar com esses problemas deve ser a educação da próxima geração. E claro, né, gente, a questão da educação, ela é essencial, vamos dizer assim, crucial, que vem a partir do exemplo. Se a gente não vive aquilo, é muito difícil e só falando a gente vai inspirar alguém. A gente se sente inspirado quando a gente vê alguém que é a própria expressão daquele ensinamento. Então, daí a gente é como se fosse assim, você é contagiado, né? Você se sente assim, minha nossa, que maravilha. Essa pessoa, ela me arrepia, eu fico comovido com a presença dela. Daí é isso que vai inspirar as pessoas a se transformarem, né? A quererem se dispor a ajudar, né? Em termos sociais, e assim por diante. Esta é uma razão pela qual, durante minhas viagens, então, estamos lá no começo da página 215, sempre tento chegar até as pessoas mais jovens e passar algum tempo com elas. Minha esperança e desejo é de que, um dia, a educação formal prestará atenção àquilo que chamo de educação do coração. Assim como consideramos questionável a necessidade de adquirir proficiência em termos acadêmicos básicos, aguardo ansiosamente a hora em que consideraremos inquestionável que as crianças aprendam, como parte de seu currículo escolar, a indispensabilidade de valores internos, tais como o amor, a compaixão, a justiça e o perdão. Vocês vejam, né? Às vezes a gente pensa, cara, não seria muito básico a pessoa ter uma disciplina, pode ser optativa, Introdução à Felicidade um. Vamos pensar assim, na psicologia, na sociologia, sei lá, qualquer coisa. Ou como lidar com as suas emoções. Cultivo do equilíbrio emocional. Né? Isso não aparece nem numa faculdade de psicologia, de medicina, então, muito menos. Então, assim, como é que a gente vai lidar com as emoções? Parece que é uma coisa assim, a gente olha os comportamentos externos, né? A gente pode até observar e ainda tem aquela visão ainda meio de uma certa indiferença, uma certa distância, né? Você tem que ser impassível, mas não tem como, a gente vai se envolver, entende? Então, isso faz parte do ser humano. E aí as crianças deveriam também aprender como lidar com as emoções, como cultivar amor, compaixão, perdão. Isso não precisaria cair só na família ou na religião. Isso poderia estar no currículo. É esse que é o ponto, uma coisa muito básica, muito, vamos assim, de bom senso. As crianças brigam, brigam. As crianças têm emoções? Têm. É melhor que elas aprendam a lidar? Não é melhor? Elas não vão ser adolescentes mais equilibrados, depois adultos, jovens que vão ter uma melhor forma de proatividade, né? De encontrar o seu caminho, de reconhecer a consciência social e assim por diante, né? Então é isso que ele faz essa aspiração e a gente também, né? Eu tenho esperança de que chegará o dia em que as crianças, como resultado da integração dos princípios da não violência e da resolução pacífica de conflitos na escola, estarão mais cientes de seus sentimentos e emoções e sentirão um maior senso de responsabilidade, tanto em relação a elas mesmas quanto com o resto do mundo. Não seria maravilhoso? Mas com certeza, né? Pense assim, como foi na nossa geração, 30, 40 anos atrás, quando a gente era criança pequena? Como é que era, né? Era muito assim, engole o choro, vai fazer o que tem que fazer, né? Não tem muito o que vai olhar para as emoções. E agora a gente sabe, precisa aprender a lidar para poder estabelecer bons relacionamentos, né, na sociedade, né? Com uns e com os outros, né? Com elas e com o resto do mundo.
Então, para fazer acontecer este mundo melhor, vamos todos, velhos e jovens, não como membros desta ou daquela nação, não como membros desta ou daquela fé, mas simplesmente como membros individuais dessa grande família humana, hoje de 8 bilhões de pessoas, lutar juntos com visão, com coragem, com otimismo. Essa é minha humilde súplica. Dentro da escala da vida do cosmos, uma vida humana não é mais que um pequeno pontinho. Cada um de nós é um visitante nesse planeta, um convidado, que tem apenas um tempo limitado para ficar. Não seria uma grande bobagem gastar esse curto tempo sozinhos, infelizes, em conflito com nossos companheiros visitantes? Certamente muito melhor é usar nosso pouco tempo aspirando uma vida significativa, enriquecida por um senso de conexão e de serviço aos outros. No presente momento deste século XXI se passou pouco mais de uma década. A maior parte dele ainda está por vir. Minha esperança é de que este seja um século de paz, um século de diálogo, um século no qual uma humanidade mais solidária, responsável e compassiva irá emergir. Esta é também a minha prece. Muito bom. Então veja só, né? Eu acho que isso a gente tem que sempre lembrar. Manter a nossa aspiração por uma cultura de paz, né? Que a nossa vida seja essa expressão, né? Como é que começa uma cultura de paz? Vamos pensar junto. Então, a gente pode se lembrar, né? Como é importante a gente ouvir. Primeira coisa, as pessoas elas estão tão cheias de ou cheias de conteúdos, cheias de distrações, né? Elas estão tão perdidas em seu mundo, né? Às vezes caótico interno, que elas estão inábeis, né? A maior parte assim incapazes de ouvir. Então, quando você encontra alguém que consegue ouvir de verdade, que tem uma escuta atenta, uma plena atenção, aquilo é uma bênção. Então, se a gente puder ser essa pessoa que ouve com verdadeira atenção, você já consegue aliviar muitas tensões no seu entorno. A pessoa se sente ouvida, se sente acolhida. Então, aí já começa a cultura de paz, no acolhimento, na escuta qualificada. Você não é que você como é que eu vou dizer assim, é polido, civilizado e aperta o pause e só espera o outro falar para depois falar a sua fala, entendeu? Não é isso. É que você solta as suas preconcepções, os seus julgamentos, seus referenciais e você se abre para o outro. E você se coloca no lugar dele. Tem uma empatia e depois tem uma alteridade de se colocar no lugar do outro. E aí surge a compaixão, porque você pensa que o outro ele não está separado de você. Nós somos interdependentes, nós não somos seres separados, somos seres em conjunto. Então pensa lá, quando você vê seu filho, quando você vê seu pet, se você para e ouve e dá espaço, dá atenção, isso já é o começo da cura, não é verdade? Às vezes você só está querendo atenção. Você nem precisa entrar no mérito da questão ali. Você para, respira, ouve e está presente para o outro. Você oferece a qualidade da sua presença íntegra ali, integral, né? Isso já é muito curativo. Hoje eu participei aqui na Câmara Municipal de Quatro Barras, teve o Conselho Municipal de Saúde e eles fazem, né, de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, não é uma coisa nem anual assim, né, é uma coisa
que às vezes leva mais tempo. Então é uma forma da gente, vamos dizer assim, construir junto aquilo que a gente acredita que é saúde. E o que que trouxe ali, né? Teve um professor da Federal do Paraná que veio fazer a palestra, né, magna ali. E aí o que que ele trouxe assim, uma coisa que me marcou, né? E às vezes a gente vê, no caso da saúde, atenção primária, as unidades de saúde, da minha experiência como médico de família, agora eu estou na área rural, lá perto do Sucavati. Então, aqui é assim, a gente tem uma visão de produtividade, que é um gerencialismo, como se fosse uma esteira rolante lá do Chaplin. Então, o que que a gente acredita? A gente quer ver números, se a coisa está andando. E aí, é assim, é o número de consulta, é o número de exame, é o número de procedimento, entende? Daí, isso é uma ótica, é uma visão de como que eu vou abordar a saúde. E aí, em contraposição, ele fala que isso não necessariamente está oferecendo cuidado para as pessoas. Elas não se sentem cuidadas. E é isso que faz aquela coisa, uma distância que a gente cria entre os profissionais de saúde e os usuários ali do SUS, por exemplo, né? As pessoas que estão sendo atendidas. Então, como é importante a gente perceber que saúde, ela tem a ver com escuta, tem a ver com vínculo, com acolhimento. E isso a gente não precisa nem ser profissional da saúde. Onde você estiver, você pode fazer isso, né? Então, como é que eu ofereço cuidado e não como é que eu sou produtivo, no sentido assim de fazer muito, de ganhar de muito número. Vocês entendem isso como é diferente a coisa? Daí é muito mais qualitativo do que quantitativo. Eu preciso dar com qualidade, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, o que que ele trouxe também? Uma coisa: se a gente não cuida da equipe das unidades de saúde, se ela fica adoecida, burnout, não fica bem, como é que ela vai dar escuta para a população carente que vai precisar chegar até lá? Então, é a mesma coisa que a gente precisa pensar para nós. Como é que nós estamos querendo construir uma cultura de paz se a gente não é compassivo, amoroso com a gente mesmo, não aprende a lidar com as emoções, né? Não encontra um equilíbrio? Como é que eu vou querer oferecer alguma coisa para os outros? Então é a mesma coisa. Se eu estiver desequilibrado, não tem como eu ajudar o outro. Eu vou arrastar ele para o meu desequilíbrio. Não é por isso que a gente faz meditação, por isso que a gente faz leitura, por isso que a gente senta em grupo, para a gente poder se reforçar, para a gente poder se relembrar que nós já temos isso dentro de nós. Essa paz, essa tranquilidade, né, essa abertura, essa lucidez, a consciência, ela está sempre disponível para nós. Mas a gente tem que sempre se relembrar, viver a mensagem, nós temos que ter a mensagem, né? Não adianta a gente continuar projetando externamente. Isso é muito forte ainda. Então, sempre tem o governo, tem os extremistas, tem os fundamentalistas, tem o burguesia, sei lá, a gente pode olhar quem a gente quiser, né? O chefe, a esposa, né? A gente sempre vai projetar alguma coisa fora. E a gente vai pensar, a gente tem que lembrar que essas pessoas também estão em sofrimento, elas não estão bem, elas também são analfabetas emocionais que estão querendo vencer dentro de um jogo, mas é um jogo fugaz, que ela não vai conseguir ultrapassar o sofrimento da morte, o sofrimento da doença, da decrepitude, da velhice. O que que a gente vai fazer quando essas pessoas tiverem, mesmo os grandes poderosos, eles morrem. Os grandes impérios, eles se dissolvem, não é? O que que é o Império Romano hoje, não é? Que foi muito poderoso. Então a gente vai olhando aquilo, aquilo cai por terra. Então é a mesma coisa. Então o que que é a nossa vida humana? Como ele falou ali, nós somos um pontinho da experiência, né, do planeta. Então, que a gente possa viver a nossa vida de acordo com algo significativo para nós mesmos, né? Se a gente dormir à noite, a gente pensa, pô, ó,
Provavelmente eu não agradei todo mundo que eu encontrei hoje. Provavelmente, porque é impossível. Nem o Buda, nem Jesus, nem Maomé, ninguém agradou todo mundo. Mas eu estou com a consciência tranquila de ter feito aquilo dentro das minhas possibilidades que eu acredito que pode ser útil, pode ser benéfico, e eu vou seguir praticando. Isso é a perseverança, né? A persistência, né? Seguir nessa compreensão, né? Não abandonar o barco, basicamente é isso, né? Todos nós aqui, a gente está estudando junto, a gente está olhando, a gente já olhou, né, o Gampopa, olhou o Roda da Vida, agora o Além de Religião. Tudo isso é como se fosse regar as sementes que já estão já em nós. Não tem nada muito novo ali, mas é uma forma da gente se inspirar mesmo, né? Como se fosse assim, eu preciso falar de novo isso para eu poder me relembrar. Porque às vezes a gente fica tão esquecido no mundo, né, contemporâneo, nas nossas atividades, na correria, né, eu preciso retornar nisso, né? Muito bom, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Fazer uma pergunta, Gabriel. Não exatamente sobre o texto, Por mas favor. Agora está aberto, pode aproveitar aqui. sobre, Já sobre, concluímos o texto. sobre o grupo, né? E agora, o que vem pela frente? Vocês já Nós vamos conversaram? seguir. Nós vamos fazer a partir do dia 15 de julho, nós vamos dar sequência no estudo. Daí nós vamos estudar o Portões da Prática Budista do Shagdu Rinpoche, tá bom? Vamos pegar, vamos ler ele, contemplar também. Vai ter todo o caminho agora a partir da visão da linhagem tibetana do budismo e vamos olhar junto, tá? Que é o mestre do Lama Santen, que trouxe o budismo tibetano para o Brasil. Lá em 95 se mudou para Três Coroas. Ele já tinha completado o templo lá nos Estados Unidos. Então, o Shagdu foi um daqueles que fez o treinamento tradicional lá no Tibete. Ele nasceu na década de 30 e daí ele também foi um dos exilados, né, uns refugiados, conseguiu escapar também. Estava num grupo grande, muitos morreram. Ele mesmo quase morreu algumas vezes, foi pego lá, então, cruzando, né, o Himalaia, descendo ali do Tibete para a Índia. Ficou um tempo na Índia, tem uma história muito assim, vamos dizer assim, incrível, né, deles. Quem puder ler O Senhor da Dança, que é a biografia dele, vale muito a pena. Então ele fez retiros profundos, estudou bastante e ajudava muitas comunidades, assim, trabalhou como médico, trabalhou como engenheiro de estrada, trabalhou ajudando no assentamento dos tibetanos refugiados, e depois ele se mudou, teve na Europa, depois se mudou para os Estados Unidos, estabeleceu centros lá e veio para o Brasil, ficou os últimos 7 anos da vida dele, de 95 a 2002, no Brasil. Inclusive, uma vez chamaram ele para um grande show de rock, e aparece ele lá, e a galera, e ele lá fazendo a oração, compartilhando a alegria, né, com... Era um tipo um estádio, assim, uma coisa enorme, muito incrível. Tem vídeos dele, né? Então, a gente vai seguindo o estudo, Pedro. Foi muito bom poder estar junto, né? Então, esse semestre estudamos a de religião, já está chegando quase a 2 anos, desde o começo do Gampopa e o Roda da Vida. Eu tenho essa aspiração de a gente continuar, seguir estudando, né? Para mim fez muito bem, assim, me inspira. É muito bom. Daí a gente, na semana que vem tem Jogo do Brasil, né? Na quarta. Depois tem o comecinho das férias, o pessoal vai estar se organizando. A gente volta, então, no dia 15, dá quase um mês aí, 3 semanas, né, para a gente se organizar. 4 semanas. Tempo do livro chegar, né? A gente pediu o livro Tempo do chegar. livro chegar, isto, muito bom. A gente vai ficar muito feliz de ter um amigo do norte praticando junto, né, cara? A gente fica sempre feliz. Muito bom. Um pouco Manauara, um pouco de Belém, né? Um pouco de cada lugar. No fim, a gente é.
da humanidade, né? Família é a humanidade. Muito bom. Eu vou compartilhar com vocês, então, o, o link, né, do algum texto, algum vídeo dele, né, também do Robert Thurman. Acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento para conhecer também essa vida também que inspira, né? E daí eu já compartilho também lá o livro para a gente começar a estudar, então, em julho, no dia 15. Vamos manter quarta-feira, das 8 até as 9, 9 e pouco, né? Acho que fica bom esse horário que a gente pelo menos já chegou, já se organizou, né? Só não pode ter dormido antes, porque às vezes eu vou lá levar o Ângelo para dormir, 7 horas eu vou ler uma historinha, né? Aquela coisa, né? E às vezes a gente até cochila um pouco, eu já deixo para despertar lá, 10 para as 8. É isso aí. E daí, se a gente fizer esse horário também das 8 às 9, é tranquilo, dá para estudar, dá para relembrar, meditar um pouco, né? Faz bem. E, Gabriel, uma coisa que eu estava pensando aqui também, né? Porque essas referências, né, que tu trouxeste também ao longo do estudo, né, agora tá me fugindo a mente, mas o cara do Divertidamente, né? Esse pessoal que trabalha aí nesse Sim, diálogo da neurociência com o budismo, isso. não tem ninguém no Brasil que faça isso, assim, porque a maioria dessas referências é estrangeira, né? Mas aqui no Brasil, esse projeto do Dalai Lama, assim, um projeto no sentido, assim, de ser algo que anima ele, que anima o Quem trabalho eu dele, né? tenho. Isso tem ressonância aqui, assim, o pessoal trabalha. Sim, sim. Olha, tem a Elisa Cosasa, que é uma professora da Unifesp, uma doutora, que ela também faz esses estudos, junto com a Gianni Pili também, que a gente conhece. Então, esses são duas referências que a gente sabe, eles fazem, né, estudaram lá com o Ekman, com a Ivy Ekman, que é a filha dele, né? E elas Ou é, repercutem isso aqui, né? Fazem a formação, é lá no Einstein, lá em São Paulo, né? Elas estão sempre divulgando, né? E tem outras pessoas também, né? Tem até um médico, que é o Marcelo Demarzo, também, que faz a parte de mindfulness também. Então, tem várias pessoas no meio acadêmico que também trabalham, né, com essa abordagem de contemplativos, né, da neurociência, como é importante a meditação, né? E depois eu te mando referências também, é muito bom. Acho que vale a pena, né? Você também, como professor universitário, também tem essas conexões, né, Pedro? Muito bom. Maravilha. Então, tá bem, pessoal. Vamos fazer a nossa dedicação. Eu vou colocar aqui para compartilhar, então. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome, o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Nós vamos fazer a prece de longa vida do Dalai Lama, uma vez em português e duas em tibetano. Prece de longa vida Tenzin Gyatso, Sua Santidade o 14º Dalai Lama. Um reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Gamrirawe kore jinkansu pandan dewa madu jungwe ne shere sigwan tenzin jatsui jape kauje bardu tenju urchi. Gamrirawe kore jinkansu pandan dewa madu jungwe ne shere sigwan tenzin jatsui jape kauje bardu tenju urchi. Daí nós vamos fazer Tilamcel, dissipando obstáculos no caminho, uma vez em português, uma vez em tibetano. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos Três Tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, eu rogo. Confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. Conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Sanjay Guru Rinpo Che Ukandak Dewa Che Barche Kansadudu Prapo Sa So Jinji La Tu So Chinan Sangwe Barche Jiwan Dan Sanpadanji Drupaji Omea Vendra Ahidu Ema Asidio Omea Vendra Ahidu Ema Asidio Omea Vendra Guru Ema Siddhi. Nós vamos fazer a prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Bhadishanti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Que
chosen ring zangling sasen chaparve chosen nanwadan vidradusen gele show. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela companhia, pelas discussões, né? Para a gente poder estar junto praticando. A sanga é uma bênção, um brilho na nossa vida que vai, sempre quando a gente se vê, é como se fosse um espelho, né? Então a gente ouve o outro, é como se estivesse falando, a nossa natureza búdica estivesse falando de uma outra posição. Daí aquilo faz a gente ter esse segmento, assim, né? A gente fica muito claro que nós estamos seguindo aquilo que a gente acredita, praticando de coração, né? Muito bom. Muito Obrigado, Gabriel. obrigado. Obrigada, Boas Gabriel. Boa semanas para noite. vocês e a gente retorna então Tchau. no dia 15. Daí eu vou fazer um grupinho, colocar o nome, né, no Whats, a gente coloca então no próximo estudo, quem quiser entrar, né, esses são todos bem-vindos. Tchau. Tchau, 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 gente. tchau. Até Um mais. abraço. Valeu, gente. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.